Gênesis capítulo 31. Jacó soube que os filhos de Labão andavam murmurando contra ele, dizendo: Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai. Toda a riqueza dele foi ajuntada à custa do nosso pai. Jacó notou que a atitude de Labão tinha mudado para com ele. E o Senhor disse a Jacó: volte para a casa dos seus pais e dos seus parentes, e eu estarei com você. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem ao campo, onde estavam os seus rebanhos. E disse-lhes: noto que a atitude do seu pai para comigo já não é a mesma, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês bem sabem como trabalhei com afinco para o seu pai, mas o pai de vocês tem me enganado e por 10 vezes tem mudado o meu salário. Mas Deus não deixou que ele me causasse prejuízo. Se ele dizia: os salpicados serão o seu salário, então os rebanhos geravam animais salpicados. E se ele dizia: os listrados serão o seu salário, então os rebanhos geravam animais listrados. Dessa forma, Deus tirou os rebanhos de seu pai e os deu para mim. E Jacó continuou: quando chegava o tempo de acasalamento, via em sonhos que os machos que cobriam as fêmeas eram listrados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: aqui estou. Então ele disse: veja que todos os machos que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão tem feito a você. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e fez um voto. Levante-se e saia agora desta terra e volte para a terra dos seus parentes. Raquel e Lia responderam a Jacó: que podemos esperar do nosso pai? Pois ele nos tratou como se fôssemos estrangeiras. Além de nos vender, acabou com os nossos bens, que eram nossos por direito. Toda essa riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faça tudo o que Deus mandou. Então Jacó levantou-se, montou seus filhos e suas mulheres nos camelos, e conduziu todos os seus rebanhos e todas as riquezas que tinha conseguido ajuntar em Padã Arã, e foi em direção à terra de Canaã, para a casa do seu pai Isaque. Enquanto Labão tosquiava as ovelhas, Raquel roubou os ídolos da casa que pertenciam ao seu pai, e Jacó enganou o arameu Labão, fugindo às escondidas. Ele fugiu com tudo o que tinha, atravessou o rio Eufrates e foi em direção à montanha de Gileade. Só 3 dias depois, Labão ficou sabendo que Jacó tinha fugido. Reuniu vários homens de sua família e saiu em perseguição a Jacó. Depois de 7 dias de viagem, alcançou Jacó na montanha de Gileade. De noite, porém, Deus falou com o arameu Labão por meio de um sonho e lhe disse: cuidado com o que você vai fazer. Não fale a Jacó nem bem nem mal. Finalmente Labão alcançou Jacó, que tinha armado sua tenda na montanha de Gileade. Labão, com os seus homens, armou a sua tenda na mesma montanha. E disse Labão a Jacó: o que você fez? Além de me enganar, ainda levou minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra. Por que você me enganou e saiu às escondidas? Por que não me contou o seu plano para que eu pudesse celebrar sua partida com uma grande festa, com canções, com tamborins e com harpa? Você nem me deu a oportunidade de beijar meus netos e minhas filhas. Nisso você agiu com insensatez. Tenho poder para fazer mal a vocês. Mas o Deus do seu pai Isaque me apareceu ontem à noite e disse: cuidado com o que você vai fazer. Não fale a Jacó nem bem nem mal. Você partiu porque tinha saudade da casa de seu pai. Mas por que você roubou os meus deuses? Jacó respondeu-lhe: eu fugi assim porque fiquei com medo, pois pensei que você tiraria suas filhas à força de mim. Mas quanto aos seus deuses, não ficará vivo aquele que estiver com eles. Verifique na presença dos nossos parentes o que pertence a você. Se encontrar alguma coisa, leve-a de volta.
Jacó não sabia que Raquel tinha roubado os deuses. Então Labão entrou na tenda de Jacó, na de Lia e de suas servas, mas nada achou. Depois de sair da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Acontece que Raquel tinha colocado os ídolos na sela do seu camelo e estava sentada em cima deles. Labão procurou por toda a tenda, mas nada encontrou. Então ela disse ao seu pai: Peço desculpas, meu senhor, por não poder me levantar na sua presença, pois estou no período mensal das mulheres. Ele vasculhou toda a tenda, mas não encontrou os ídolos do lar. Jacó ficou zangado e queixou-se a Labão: Qual foi a minha transgressão? Que pecado cometi para me perseguir de maneira tão furiosa? Você já vasculhou todos os meus bens. Por acaso encontrou alguma coisa da sua casa? Coloque o que encontrou aqui, na frente dos meus parentes e dos seus. Eles vão julgar qual de nós está errado. Estive com você 20 anos. Suas ovelhas e cabras nunca perderam as suas crias, e jamais me servi dos carneiros do seu rebanho para alimento. Eu nunca levei a você os animais despedaçados pelas feras. Eu mesmo assumi o prejuízo. Você descontava tudo do meu salário, incluindo todo animal roubado de dia ou de noite. Trabalhei para você nas horas quentes do dia, bem como nas noites frias, ficando muitas noites sem dormir. Permaneci na sua casa 20 anos. Trabalhei 14 anos para casar com as suas 2 filhas e 6 anos para formar o meu rebanho. 10 vezes você mudou o meu salário. Se não fosse o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, certamente você me mandaria embora de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e ontem à noite ele preveniu você. Então Labão respondeu a Jacó: Estas mulheres são minhas filhas, estes filhos são meus. O mesmo posso dizer dos rebanhos e de tudo que você tem, tudo é meu. O que posso fazer por essas minhas filhas e pelos filhos que delas nasceram? Venha, façamos um acordo, eu e você, que sirva de testemunho entre nós dois. Então Jacó pegou uma pedra e fez dela uma coluna, e disse aos seus parentes: Ajuntem pedras. Eles buscaram pedras e fizeram uma pilha com elas. Labão chamou aquele lugar de Jegar-Saaduta. Jacó, no entanto, o chamou de Galeede. Labão disse: Que hoje esta pilha de pedras sirva de testemunho entre mim e você. Por isso foi chamado de Galeede. Foi também chamado de Mispá, porque Labão disse: Que o Senhor fique nos vigiando cada um de nós quando estivermos separados em relação a esse acordo. Se você maltratar as minhas filhas ou tomar outras mulheres além delas, eu estarei longe, mas Deus é testemunha entre mim e você. Labão continuou: Aqui está a pilha de pedras e esta coluna que ergui entre mim e você, que sirvam de testemunhas do nosso compromisso, de que não cruzaremos a linha para prejudicar um ao outro. Que o Deus de Jacó, de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. Assim Jacó fez um juramento em nome do temível Deus de seu pai Isaque. Então Jacó, ali no topo da montanha, ofereceu um sacrifício e chamou os parentes que lá estavam para comerem pão e passarem a noite juntos na montanha. Na manhã seguinte, Labão levantou cedo, beijou e abençoou as filhas e os netos e foi para casa. Gênesis capítulo 32. Jacó também continuou a viagem. Pouco depois, anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó viu os anjos, disse: Deus está acampado aqui. Por isso deu ao lugar o nome Maanaim. Depois Jacó mandou mensageiros adiante dele ao encontro do seu irmão Esaú. Eles foram para a terra de Seir, território de Edom, e levaram esta mensagem: Jacó, seu servo, manda dizer o seguinte: Morei como peregrino com Labão, e na companhia dele fiquei até agora. Estou voltando de lá com bois, jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas.
Envio estes mensageiros para avisar o meu senhor, para que me receba de forma amigável. Os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: Fomos até o seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Jacó teve medo e perturbou-se. Ele dividiu em 2 grupos as pessoas que estavam com ele, bem como as ovelhas e cabras, os bois e os camelos, pois pensou: se Esaú atacar um dos grupos, talvez o outro consiga escapar. E Jacó fez esta oração: Ó Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disse: volte para a sua terra e seus parentes, e eu farei com que tudo corra bem. Não mereço nenhuma das suas bondades para comigo. Não sou digno da maneira fiel como o Senhor tem cumprido a sua palavra com o seu servo, pois saí de casa e atravessei o rio Jordão, trazendo apenas o meu cajado, e agora volto com 2 caravanas completas. Não permita que eu seja destruído pelo meu irmão Esaú. Estou com medo de que ele venha matar tanto a mim quanto as mulheres e as crianças. Mas o Senhor prometeu: esteja certo de que eu farei bem a você e farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar. Jacó passou ali aquela noite e preparou entre os seus rebanhos um presente para dar ao seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Ele confiou os rebanhos do presente aos seus servos e disse-lhes: vão à minha frente, mas deixe um bom espaço entre um rebanho e outro. Jacó instruiu o primeiro servo, dizendo: quando meu irmão Esaú encontrar você e perguntar: para quem você trabalha? Para onde vai? Quem é o dono deste rebanho à sua frente? Você responderá: é do meu servo Jacó, é um presente para o meu senhor Esaú. Ele está vindo logo atrás de nós. Jacó deu a mesma instrução ao segundo, ao terceiro e a cada um dos guias dos rebanhos: digam a mesma coisa a Esaú quando o encontrarem. E acrescentem: o seu servo Jacó está vindo atrás de nós. Ele pensava: vou acalmar os ânimos de Esaú com esses presentes que estou enviando na minha frente, e quando nos encontrarmos, talvez ele me receba amigavelmente. Assim, enviou os presentes na frente. Ele, no entanto, passou aquela noite no acampamento. Naquela noite, levantou-se, levou as suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e atravessou o rio Jordão na passagem chamada Jaboque. Depois de fazê-los atravessar o ribeiro, fez atravessar também tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho. Então veio um homem para lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem percebeu que não podia vencer a luta, tocou na articulação da coxa de Jacó, de modo que deslocou a coxa de Jacó enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir embora, pois já está amanhecendo. Mas Jacó respondeu: não deixarei que vá embora enquanto não me abençoar. Qual o seu nome? Perguntou o homem. Jacó, foi a resposta. Então o homem disse: você não mais se chamará Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Por favor, diga-me, qual é o seu nome? Perguntou Jacó. Por que você pergunta pelo meu nome? Disse o homem, e o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel e disse: vi Deus face a face e continuo vivo. Quando o sol estava nascendo, Jacó atravessou Peniel e mancava por causa da coxa deslocada. Por isso, até hoje os israelitas não comem o músculo ligado à articulação da coxa, porque foi ali que o homem feriu a Jacó.